Estamos ainda em Malaquias, capítulo 2. Estamos continuando com essa parte que estamos chamando de disputas ou controvérsias. O livro A profecia de Malaquias é dividido entre várias disputas ou controvérsias entre Deus e seu povo. Então ele levanta uma questão, fala qual que é a reação do povo e depois responde. Então nós estamos na terceira disputa, no terceiro diálogo entre Deus e seu povo. Começa em Malaquias 2, versículo 10 e vai até o versículo 16 do mesmo capítulo. Então já começamos a falar sobre essa controvérsia. É um diálogo, é uma controvérsia sobre a infidelidade. E podemos até dizer que cada controvérsia ou cada diálogo está aprofundando um pouco mais. Então ele começou na segunda controvérsia a falar sobre as ofertas que o povo dava, que os sacerdotes ofereciam, sobre aquilo que eles davam para Deus como um sacrifício defeituoso, como uma oferta inferior, sem valor para Deus. Depois ele falou até mais sobre a função dos sacerdotes, mas agora ele está falando sobre uma questão mais fundamental, que é a infidelidade do povo em geral em relação à aliança com Deus. Então nós até mostramos aqui, ele fala sobre vários aspectos, mas o fundamento é que o povo estava quebrando, estava sendo infiel. Nós falamos sobre essa palavra que aparece já no versículo 10, porque seremos desleais. E essa palavra é muito forte, é uma palavra que trata de infidelidade, de traição, né, em relação a uma aliança. E nós sabemos o quanto que Deus valoriza alianças no Novo Testamento, na Bíblia toda, né? O primeiro testamento, as primeiras alianças, porque na verdade a história de Deus com seu povo é uma história de alianças. Então nós estamos no meio, nós paramos no final do versículo 14 e vamos continuar entendendo o que Deus estava falando com seu povo sobre a questão da infidelidade, pensando na aliança entre o povo e Deus, mas chegando a uma raiz, a uma chave, a uma causa de toda essa infidelidade. Então vamos orar e pedir que o Senhor nos ajude a entender o que é importante do ponto de vista dele. Senhor, nós agradecemos a Ti por Tua palavra, pela história, pela maneira como o Senhor sempre continuou, o Senhor não rejeitou o Teu povo por causa da infidelidade, mas o Senhor continuou falando e tratando, e até hoje o Senhor faz isso conosco também. Mas nós não queremos ser infiéis, não queremos trair a aliança que o Senhor fez, a nova aliança, que também precisa igualmente de fidelidade, que precisa de uma correspondência da nossa parte. Então, Senhor, nós pedimos que ao olharmos essa controvérsia, esse diálogo entre o Senhor e o Teu povo nos tempos antigos, que nós possamos também entender o que o Senhor falaria hoje, como as cartas às 7 igrejas no Apocalipse, o que o Senhor colocaria como o ponto onde nós estamos falhando. Pedimos que o Senhor venha pelo Teu Espírito e fale conosco e nos ajude a entender onde nós também estamos quebrando, onde nós estamos deixando de realmente manter e honrar a aliança contigo. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então, para a gente pegar a sequência, vamos lembrar então que no versículo 10 ele começou com essa situação do povo, né? Ele falou assim: nós não temos todos o mesmo Pai, não nos criou o mesmo Deus. Então ele começa com essa origem da aliança, do relacionamento entre o povo e Deus, e ele fala assim: se todos nós temos o mesmo Pai, dentro de uma família, todos os membros da família
têm aliança entre si porque pertencem à mesma família, têm os mesmos pais. E nós também temos o mesmo pai. Ele fala assim, por que então nós estamos sendo desleais? Por que nós estamos agindo traiçoeiramente em relação à nossa aliança? Tem muitas histórias de infidelidade, de quebra de aliança dentro da família. A história do pecado, logo depois do Jardim do Éden, começou com Caim matando Abel. E nós temos a história de José, filho de Jacó, e os irmãos como traíram o pai, traíram o próprio irmão. Então, isso é sempre colocado como algo horrível, como a pior quebra de aliança é quando acontece dentro do contexto de família. E Deus está colocando aqui que todos nós fazemos parte da mesma família. O povo de Israel não só era e é descendente, criados por Deus, né, uma aliança feita por Deus com os pais. Ele fala assim no mesmo versículo 10, como é que nós estamos profanando a aliança de nossos pais. Então, tem o aspecto de Deus ser nosso pai, e tem também o aspecto humano, que eles todos eram descendentes de Abraão. E nós, dentro da nova aliança, nós somos também descendentes de Abraão pela fé, mas também existe, na verdade, assim, esse povo escolhido, esse povo separado, era um ponto inicial para abençoar todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra têm Deus como Pai, e todas as famílias da terra, Deus deseja essa aliança. Deus quer aliança com todas as tribos, todos os povos, e Ele quer que haja aliança entre nós. Então, a origem, a razão da nossa irmandade, a razão de nós devermos ser irmãos em aliança é por causa de todos terem sido criados pelo mesmo Deus e ter Deus como Pai. Mas depois, então aqui, a primeira coisa que ele fala, ele não começa falando, vocês quebraram a aliança comigo, mas é para esse ponto que ele quer chegar, e ele fala isso muito rápido. Se todos nós temos o mesmo Pai, por que nós estamos sendo desleais? Por que nós estamos quebrando a aliança com nossos irmãos? E depois ele fala, nós estamos profanando a aliança dos pais. O que era a aliança dos pais? Quer dizer, as famílias, elas tinham o dever de dar continuidade às tradições e a toda a cultura dos pais, mas no caso de Israel, essa identidade e essa aliança dos pais, essa aliança que passava de pais para filhos, era uma aliança feita com Deus. Então, ele começa com Deus sendo pai, mas ele fala já em seguida sobre todo o povo ser também descendente dos pais, né, Abraão, Isaac e Jacó, e ter quebrado a aliança dos pais, dos antepassados, né? Mas aí no versículo 11 ele já vai falar que Judá tem sido desleal. Agora ele está falando também coletivamente, né, desde o início, ele está falando sobre uma infidelidade coletiva. Cada um tem sido desleal, mas existe uma deslealdade, uma traição à aliança coletiva de todo o povo. E isso tinha a ver com... Ele fala que eles profanaram o santuário de Deus, como por meio de casamentos, de fazer casamentos com pessoas que não tinham aliança com Deus. E falamos sobre isso já, mas é interessante como a infidelidade coletiva, a infidelidade do povo, da nação, uma infidelidade a Deus que foi a causa do cativeiro. Eles ficaram 70 anos no cativeiro por causa dessa infidelidade, mas isso vem, claro que era
é porque eles foram infiéis a Deus, eles foram servir outros deuses, eles abandonaram a aliança com Deus, mas essa infidelidade a Deus, a sua raiz, a sua causa, nesse momento da história, era por causa da aliança que eles estavam fazendo nos casamentos. Eles estavam fazendo alianças erradas, alianças impuras com filhas de outros deuses, né? Então, pessoas que adoravam outros deuses e traziam aquilo para dentro do seio, no seio da família, dentro da família. Mas é interessante que nos livros de Esdras e Neemias, que são dessa mesma época, estavam enfrentando o mesmo problema. No livro de Esdras, especificamente, as pessoas que tinham esses casamentos mistos, né, esses casamentos com pessoas que adoravam outros deuses, porque a gente sempre tem que enfatizar que o problema de Deus nunca incentivou, zelou por uma pureza étnica. Ele nunca falava assim, olha, nunca pode ter alguma outra etnia, algum outro povo misturado, e a gente tem isso desde o início. Os filhos de Jacó se casaram, José do Egito, né, se casou com uma egípcia, e tinha assim, Moisés se casou também com alguém que não era do povo de Israel. Nós temos casamentos mistos e casamentos abençoados por Deus, né? Raabe de Jericó entrou na linhagem que traria Jesus, e assim por diante. Então nós temos Ruth também. Então Deus, ele não tinha problema com pessoas, né, Moabita, de Jericó, do Egito. Deus não tinha problema com isso. O problema dele era a aliança, a lealdade, a aliança com Deus. Mas no livro de Esdras, as pessoas que tinham esses casamentos mistos foram orientados a deixar as suas esposas de outras nações. Mas aqui no livro de Malaquias, ele não fala sobre isso. Pelo contrário, ele vai continuar falando sobre casamento e dizendo assim que, é claro que se, isso aqui não é muito explícito, né, nem em Esdras, nem em Neemias e nem aqui, mas é bem possível que muitos homens de Israel, de Judá, estavam deixando as suas esposas judias para se casar com mulheres de outras nações. Então, isso era uma quebra de aliança de casamento. Agora, aqui não fala, e claramente no Novo Testamento, você pode ver assim em 1 Coríntios 7 principalmente, mas Deus não manda as pessoas, né? 1 Pedro 3 também faz uma referência que se uma esposa tem um marido que não é crente em Jesus, ou vice-versa, a orientação clara na Nova Aliança é não deixar. Quem crê, quem tem aliança com Deus, tem que priorizar a sua aliança com Deus, tem que manter pura a sua aliança com Deus, se não transigir, não recuar em relação à sua aliança com Deus. Mas a iniciativa, se a pessoa com quem o cônjuge não deseja ficar junto com alguém que tem uma aliança com Deus, então que seja uma iniciativa daquele que não crê. Isso é muito claro na Nova Aliança. E aqui em Malaquias ele não fala nada sobre quem tem uma aliança com alguém que não serve a Deus ter que desfazer o casamento. O que ele fala aqui é que a aliança do casamento é uma aliança também com Deus. E nós vimos isso assim no versículo 14, que ele fala que o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal. Então, isso não fala assim, Deus não é testemunha se você se casou com alguém que não tinha aliança com Deus. Ele só fala assim, que Deus é testemunho do casamento e que a aliança do casamento
precisa ser uma aliança sagrada, uma aliança honrada, porque Deus fez parte daqueles votos, daquela aliança. Então, isso aqui foi o que nós vimos na aula passada. Todos esses aspectos aqui demonstram, as pessoas acham assim que podem ter uma aliança com Deus e ser infiéis em outros aspectos. Desde o versículo 10, se nós estamos sendo desleais por outros tipos de relacionamento, de acordos, de você dar a sua palavra, de você não honrar a amizade, o laço entre as pessoas que têm aliança com Deus, se você for desleal, se você for traidor a uma aliança, seja qualquer tipo de aliança, você está sendo infiel a Deus. Então, esse é o resumo, né, de tudo que nós vimos. Tem o aspecto de quebrar sua aliança com Deus, porque você faz aliança com alguém que não teme a Deus, que não serve a Deus, e tem a quebra de aliança por você quebrar sua aliança que você já fez, principalmente do casamento. Então, tudo isso nos mostra o quanto Deus dá importância, e como eu já falei na outra aula, talvez não tenha nenhum lugar no Primeiro Testamento, na Nova Aliança, talvez não tenha nenhum lugar assim tão forte como esse texto de Malaquias, porque ele mostra que Deus é testemunha da aliança do casamento, e ele mostra que a aliança do casamento é a chave, é o alicerce, é a base para a aliança de Deus com seu povo. Porque Deus, ele não tem intenção, o reino de Deus não é só uma porção de pessoas soltas, avulsas, que têm um relacionamento com Deus. Isso não é o reino de Deus. Nós temos, pessoas desigrejadas, temos pessoas que fazem parte de diferentes igrejas, nós somos todos divididos, igrejas, religiões, assim, segmentos diferentes, nós somos todos divididos, e divididos às vezes até individualmente, às vezes a pessoa não pertence a nada, mas eu tenho aliança com Deus, eu sou fiel a Deus. E Deus conhece a situação de cada pessoa, mas eu estou dizendo, não em termos de salvação, mas estou dizendo que o propósito de Deus para o seu reino não é uma porção de pessoas com um relacionamento avulso com Deus, individual. Isso é um ponto. Mas também, se nós estamos falando sobre a importância do casamento, então a família é a base, a família, muitas pessoas têm falado isso, não é novidade falar que a base, o alicerce do plano de Deus é a família. Algumas pessoas têm falado assim que a família é a arma secreta, é na família que tudo começa, é na família que é assim a unidade fundamental da igreja. Eu acho que nem era uma coisa que meu pai criou essa frase, mas ele gostava de afirmar que a família só é família no plano de Deus se a família também for uma igreja. A família é igreja e a igreja é família. Então, essa relação, e a gente vê isso na história de Israel, tudo que Deus fazia, desde quando ele começou com família, Abraão e Sara, e toda a história de Gênesis é a história de uma família, mas depois que o povo cresceu e se tornou uma multidão, se tornou uma nação, se você olhar principalmente o livro de Números, mas isso está em toda a história de Israel. Deus tratava com o povo por meio das famílias. As famílias tinham um chefe, um patriarca, um líder, e tinha a família estendida, e todo o exército era formado chamando por famílias. Toda a organização, todo o relacionamento do povo no reino de Deus, no sistema de Deus, era por meio de famílias. Então, nós vemos claramente que o plano de Deus tem como chave, tem como fundamento a família. Isso não é novidade. Mas vamos ver aqui o que
o que fala nesse trecho de Malaquias, já colocamos aqui, né, que Deus é testemunha de todos os casamentos. Deus é a principal testemunha. Se você chama para ser testemunha ou não, Deus é testemunha da aliança do casamento. Então, quando essa aliança é quebrada, existem situações, claro, né, Jesus falou de situações que justificam uma separação, mas quando se trata de quebrar, de desfazer uma aliança de casamento, tem que levar em consideração que realmente Deus é testemunho do casamento e qualquer quebra de aliança de casamento é também uma quebra com Deus. Infidelidade no casamento é igual a infidelidade a Deus, ok? Então, agora vamos passar para o versículo 14, o versículo 15, aqui Malaquias 2, para entender agora mais um aspecto, né? Assim, faz parte de tudo isso que nós estamos falando. Deus fala sobre a infidelidade do povo, Judá foi infiel e tal, mas tudo vem, a raiz, a causa que Deus está apontando, que Deus está colocando é a família, a aliança do casamento. Então nós temos um versículo aqui que é considerado li vários comentários, vários estudos sobre esse versículo, e todos concordam que é um dos versículos mais difíceis nas Escrituras para entender realmente o sentido. Não que tenha palavras que ninguém conhece, porque sempre tem possibilidades, até a maneira como o hebraico funcionava, que não tinha vogal, não tinha pontuação, então você não sabe exatamente quando é uma pergunta. Uma palavra, ela pode ter, como nos nossos idiomas hoje, né? Uma palavra tem vários significados, várias maneiras de você entender. Então, se você for comparar Malaquias 2,15 em várias traduções, em vários comentários, você vai achar não coisa assim. No final das contas, assim, há algo em comum, evidentemente, mas existem várias maneiras de interpretar ou de traduzir, né? E eu coloquei nesse arquivo, né, do nosso esboço, eu coloquei uma tradução, depois de comparar. Eu não posso, evidentemente, garantir que essa é a melhor, eu não posso afirmar que outras maneiras de traduzir, que outras maneiras de interpretar esse versículo sejam erradas. Mas eu gostaria de propor uma tradução que, para mim, fez mais sentido no contexto. Mas existem várias coisas que são comuns a todas as traduções e que a gente pode também colocar assim, a vários aspectos que não tem nenhuma dúvida, né? Então eu vou ler essa tradução aqui que está no seu esboço, uma possível tradução de Malaquias 2,15. Não fez o Senhor somente um. Então é uma pergunta. Não fez o Senhor somente um. Ele está falando sobre casamento, né? E ele está falando sobre a infidelidade. A gente, para entender a tradução, para entender assim, como que nós vamos entender essas palavras, é claro que é muito importante o contexto. Ele está falando sobre casamento, está falando sobre as pessoas que são desleais, porque ele tinha falado assim: vocês enchem o meu altar de lágrimas, mas eu não aceito a sua oferta, não aceito o sacrifício que vocês levam ao templo. Mas por que você não aceita? O povo pergunta. E aí ele fala assim: porque o Senhor foi testemunha no seu casamento, na sua aliança de casamento, e você foi infiel. Então Deus está falando: você não pode achar que pode chegar na minha presença e oferecer sacrifícios e ser aceito por mim se você está quebrando a sua aliança de casamento que eu fui testemunha. É aquilo que a gente falou na outra folha, assim, que a infidelidade ao casamento significa infidelidade a Deus. E se é infidelidade a Deus, Deus não vai aceitar. Então ele está falando: não fez o Senhor somente um.
E aí, aqui nós podemos viajar bastante, como eu falei, tem traduções, tem interpretações diferentes. Aí tem uma sequência, na minha tradução da Bíblia aqui, fala em carne e espírito são dele. Mas realmente ele não fala carne, né, no original. Então, Deus não fez somente um. Vamos voltar à história da criação. Como que Deus criou o homem? Nós temos o relato de Gênesis 1 e temos o relato de Gênesis 2. Em Gênesis 1, quando Deus criou todas as coisas, né, os 7 dias, os 6 dias da criação, no 6º dia, como ele tinha criado as plantas, como ele tinha criado aves e peixes e animais de toda espécie, e ele fez sempre para que toda a espécie, planta, animal, todas as espécies pudessem multiplicar. A vida, ela não é estática. Deus não criou um jardim com plantas que iam durar para sempre, mas ele criou plantas e animais e o próprio homem com capacidade de reprodução, de multiplicar-se. E ele abençoa a criação. Antes da criação do homem, ele abençoa os animais, ele abençoa para que eles se multipliquem. Então, ele abençoa, depois ele fala assim, o que nós vamos fazer agora? E ele cria na sua imagem, na sua semelhança, o homem e a mulher. Homem e mulher os criou, e ele os abençoou. Ok, então aí ele deu essa ordem, né, para eles se frutificarem, para eles encherem a terra. Em Gênesis 2, ele conta como isso aconteceu, de uma forma diferente, e ele fala que o homem não tinha uma ajudadora, o homem não tinha uma pessoa ao seu lado como todos os animais tinham. E ele até trouxe todos os animais para o homem, mas fala assim, o homem dava nomes e tal, mas não tinha alguém para completar Adão, não tinha alguém para estar junto com Adão, para cumprir o propósito de Deus junto com ele. Então aí ele dorme, Deus tira a costela e forma a mulher, aí o homem sente, esse aqui é osso do meu osso, esse aqui é realmente, agora encontrei alguém que é da minha espécie, é da minha natureza, e aí a Bíblia fala aquele texto tão conhecido, assim, por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e os dois serão um só. Agora, esse versículo, Malaquias 2,15, que é bem complicado, mas ele fala a respeito de um. E esse conceito de um ainda não era muito conhecido pelo povo naquela época, porque eles não tinham essa noção de Deus, da divindade, ser um, mas ao mesmo tempo ser Pai, Filho e Espírito Santo. Eles não tinham essa clareza. Eles falavam do Espírito Santo e falavam do Messias que viria, mas eles não tinham ainda esse entendimento maior que nós recebemos quando Jesus veio e se tornou homem e falou conosco, expressou para nós a relação que ele tinha com o Pai. E como no Evangelho de João, Jesus fala sobre como ele e o Pai, eles eram distintos. Ele falava com o Pai, não era assim, Jesus falando consigo mesmo. Não era Jesus enviando a si mesmo, era Pai e Filho. Ele veio ao mundo, ele era o Filho do Deus unigênito, ele era o único que tinha visto o Pai. E depois ele fala do Espírito Santo. Então nós temos esse mistério da unidade de Deus, porém em três. E quando em Deuteronômio 6 fala, ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é um. Esse um em hebraico é um plural, é um com várias partes que juntas, essas partes se juntam para formar um só.
Então, Deus que é um misteriosamente com seu Filho, com o Espírito Santo, Deus criando, mas o Espírito Santo agindo sobre a face das águas, esse Deus que é tão misterioso que ele é um só. Não são três deuses, mas é três em um. E nós estamos acostumados a ouvir isso e às vezes até deixamos assim, esquecemos que isso é um mistério e a gente às vezes tenta entender e não consegue muito, mas Deus, o ponto que eu quero enfatizar aqui, e é claro, como eu não sei exatamente esse texto de Malaquias 2,15, como é meio ambíguo, como é meio difícil de entender, mas claramente ele está falando assim: vocês estão sendo infiéis, vocês estão quebrando a aliança. Ele fala duas vezes, assim, ou mais de duas, não sei. Ele fala a mulher da tua mocidade. Então ele fala assim: essa é a sua aliança original, não é para mudar. Não é uma aliança na mocidade e depois de uns anos eu faço outra aliança, eu quebro uma e começo outra. Que Deus é assim. Deus não abandonou até hoje Israel, que fez tanta coisa errada. Nós, a igreja, que fizemos tanta coisa errada. Deus não abandona. Ele corrige, ele trata, ele fica bravo, ele às vezes exerce juízo, mas ele não abandona, porque ele é um e ele quer que nós tenhamos essa mesma aliança, essa mesma natureza. Então, quando no versículo 14 ele fala assim: Deus foi testemunha do seu casamento e você quebrou, você abandonou. E aí ele pergunta no versículo 15: mas Deus não fez um? Mas o que Deus não fez um? Quem que Deus fez um? Eu já acabei de falar, em Gênesis 1, Deus fez homem e mulher, e ele considera como um. Em Gênesis 1, que não explica como que Deus tirou a costela e como que eram diferentes, e Adão até ficou um tempo sem a sua parceira, sua outra parte. Ele fala que Deus criou homem e mulher, na imagem de Deus, ele os criou. Então, para Deus era uma unidade. E quando ele abençoou, ele não abençoou Adão. Ele abençoou Adão e Eva, porque eles formaram um. E Jesus explica, né, no Evangelho, quando falaram com ele, Jesus, Mateus 19, por exemplo, Jesus, a gente pode se divorciar? Divorciar é lícito? E ele falou assim: não, Deus criou um só. Ele falou assim, mas eles perguntaram, mas Moisés permitiu, ele deu até as regras de como divorciar. Ele falou assim: isso é por causa da dureza do coração, isso é por causa do pecado, mas não era para ser assim. Então, o que ele está falando aqui? Até mesmo, assim, é lógico que não fica explícito, eu não posso criar uma doutrina em cima disso, mas de alguma maneira até parece que em Malaquias Deus não está, porque Deus nunca quis, assim como não era para ter divórcio, não era para ter poligamia, não era para o homem ter várias. Ele falou assim: Deus não criou um. No início, foi isso que Jesus falou. No início, nem era para ter divórcio e nem era para ter poligamia. No início era homem e mulher se tornando um. Há muito tempo, essa questão de se tornar um é algo que me empolga muito, porque, voltando a falar de Jesus e como ele trouxe essa revelação do relacionamento dele com o Pai, e ele falou assim: eu e o Pai somos um, mas ele não estava querendo dizer que eles não tinham distinção, porque o Pai é Pai, o Filho é Filho. Ele não misturava, ele não uniformizava, ele não misturava as funções.
Mas ele falou assim: eu estou no Pai. Se você me viu, Felipe, você viu o Pai. E ele fala que esse mesmo tipo de unidade, veja bem, João 14, João 17, ele fala esse mesmo tipo de unidade que ele tem com o Pai é a unidade que nós fomos chamados para participar. A unidade da igreja, a unidade dos discípulos de Jesus, a unidade que libera o poder para fazer algo maior do que o próprio Jesus, que Jesus afirma em João 14. Vocês vão fazer coisas maiores do que eu. Por quê? Porque eu vou para o Pai. Mas o que tem a ver? Eu vou para o Pai, vocês vão fazer mais do que eu? Porque o Espírito Santo vem. E o Espírito Santo é o que traz essa unidade, é que gera, é o Espírito Santo que move alguém. Tudo são maneiras nossas, humanas, de às vezes de explicar, de entender, mas alguém falou que o Espírito Santo na divindade é a relação de amor, de unidade, de propósito entre o Pai e o Filho. Então, o Espírito Santo é uma pessoa, ele é um dos três na divindade, mas ele tem essa função, ele permeia, né? Porque Jesus falou assim: e se eu ficar aqui, vocês não vão ter a divindade dentro de vocês. Então a nova aliança trouxe isso para nós, e isso é o propósito de Deus desde o início. Mas o que eu estou querendo, assim, essa frase no versículo 15, Malaquias 2,15, me empolga muito, porque assim, ele não fez somente um. Aqui nós podemos assim, pensar em várias coisas. Por exemplo, por que Deus, que queria na criação, lá em Gênesis, por que Deus não criou simultaneamente milhões de seres humanos? Por que ele não gerou muitos seres humanos? Que é isso que ele queria. Deus quer muitos filhos. Ele quer muitos que têm a imagem e semelhança dele. Mas ele criou um. Mas ele não criou um só, ele criou dois. Homem e mulher. Mas ele criou dois para que se tornassem um. É incrível isso, é coisa que a gente sabe, todo mundo sabe. Deus criou homem e mulher, os dois se juntam, se tornam um só diante de Deus. Isso muitas vezes é uma teoria, porque nos nossos relacionamentos, o que eu quero enfatizar, porque esse versículo 15 para mim é muito forte, é muito profundo. Ele criou dois para que fossem um só, e olha como continua. E essa parte meio difícil de entender, e tem várias traduções, mas nessa que eu estou sugerindo: não fez o Senhor somente um, dando-lhes uma porção do Espírito. Porque essa palavra que às vezes, assim, nessa tradução que eu estou usando aqui, nem fala porção, fala em carne e espírito são dele. Eu acho que isso aí fugiu muito se você olhar literalmente o que foi escrito, o que está no texto, não fala isso, é uma dedução, né? Mas fala espírito e tem uma palavra que significa remanescente, uma parte do Espírito, porque Deus não deu o seu Espírito em plenitude para ninguém. Diz no Evangelho de João, só Jesus, como homem, tinha um Espírito em plenitude. Mas olha só, o que eu entendo disso aqui. Não fez o Senhor somente um, dando-lhes uma porção do Espírito. Lembra que em Gênesis 2, Deus criou o homem e soprou no homem o fôlego de vida. A palavra espírito aqui é fôlego, é o sopro de Deus. Mas em Gênesis 2, né, quando fala sobre isso, né, Deus soprou no homem
ele se tornou um ser vivo, né? Ele passou a ter vida em si por causa desse sopro, mas ele estava sozinho e aí precisou tirar a costela para formar o outro. Mas aqui está dando assim como se fosse Deus criou homem e mulher, eles se tornaram um, e nessa unidade Deus soprou sobre eles o Espírito dele. Por que soprou? Ele soprou em cada um. Quando o bebê nasce, ele recebe o fôlego que vem de Deus. Mas tem uma concessão, tem um mover do Espírito Santo que acontece na unidade. Quando dois se tornam um, o Espírito Santo, aqui ele está dizendo, ele não criou somente um, e ele deu esse um. O que é esse um? É a união dos dois, homem e mulher. E isso também serve para o que Jesus ensina na nova aliança, que é onde 2 ou 3, que não é só a aliança do casamento, onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, onde se juntam, onde forma uma sintonia, o Espírito Santo vem como sopro de Deus, porque o Espírito Santo é o sopro da vida de Deus. Deus não criou milhões de seres humanos no início, ele criou um só, mas ele queria muitos. E o plano de Deus qual é? Que de 2 se unindo, recebendo o Espírito, sopro de Deus, que eles possam então se multiplicar. Porque olha o que o versículo continua dizendo. Não fez o Senhor somente um, dando-lhes uma porção do Espírito? E por que somente um? E tem traduções que falam assim, o que esse um, que pode ser Deus, ou que, assim, o que esse um queria? Por que somente um? Ou por que o um Deus só queria um casal? Porque Deus, que é um na divindade, nessa interação fantástica, misteriosa, que a Bíblia fala assim, que Efésios 5 fala sobre o casal, que o homem deve amar a esposa deve amar o marido, e que isso é um mistério, mas que ele falava de Cristo e a igreja. E em outros lugares falam do mistério que é Jesus em unidade com o Pai. Então, o mistério de Deus fala dessa unidade. Deus sempre quer unidade, mas não é unidade política, não é unidade superficial, não é unidade só de fazer uma aparência, porque a gente fala a mesma língua, porque a gente segue as mesmas doutrinas, e muitas unidades, até boas, de casais, não estão entendendo o que Deus quer fazer. Eu queria despertar algo que aqui, assim, eu acredito que no tempo de Malaquias, eu não posso afirmar que essa sugestão desse versículo 15, eu não posso afirmar categoricamente que é desse jeito, mas eu creio que faz muito sentido. Mas assim, é claro que naquela época eles não entendiam muito ainda, provavelmente Malaquias não entendia muito ainda, mas Deus falava com os profetas, ele falava com Daniel, coisas que Daniel não tinha condições de entender ainda. Então, eles recebiam sementes. Aqui tem uma semente de Deus nesse versículo 15, que para mim é muito forte, é muito poderoso. Pensar que Deus está explicando assim, vocês estão quebrando a aliança de casamento, mas o que Deus queria fazer? Porque nós poderíamos partir assim, Deus quer um povo, Deus quer uma nação em aliança com Ele, Deus quer redimir a terra, Deus quer redimir a humanidade, Deus tem planos grandes, mas Ele começa com um. Tudo que Deus quis fazer, Ele começou com Adão e Eva, com esse princípio de unidade.
E esse princípio de unidade, que é o fundamento da família, não é só eu preciso ficar com minha esposa, não trair, não me separar dela e pronto. Não, a unidade é muito mais do que não trair, do que nunca me separar. Eu tenho 40 anos de casado, tenho 50, então é isso que Deus queria. Não, Deus deseja algo mais profundo. Não só que faça aliança, não só que tenha filhos, não só que fiquem juntos, não só que não briguem, mas que a gente se torne um. Como Jesus é um com o Pai. Deus está falando assim, o que eu quero com a humanidade, a aliança que eu quero com vocês, essa aliança, tudo que ele está falando nesse argumento aqui eu não quero que vocês sejam infiéis. Eu não quero que vocês quebrem a aliança. Eu quero que vocês sejam fiéis, e fiéis a mim, a aliança com Deus, mas essa aliança com Deus, a gente só começa a entender mais por meio das nossas alianças uns com os outros. Quando Davi e Jonatas fizeram uma aliança, ali ficou algo que revela muito mais sobre o que é uma aliança com Deus. Eles fizeram uma aliança um com o outro, mas naquela aliança horizontal, eles puderam descobrir algo sobre o que é aliança com Deus. Por isso que Deus deu o casamento, por isso que Deus deu a família. Nós jamais entenderíamos, principalmente depois do pecado, nós jamais entenderíamos o que é uma aliança com Deus se não tivesse a família, se não tivesse a aliança do casamento. Então, Deus não fez um só. Ele deu o Espírito para esses dois que se tornaram um. E o que Deus queria com esses dois que se tornaram um? O que diz aqui? Ele buscava uma descendência. Porque Deus quer algo puro, algo perfeito, algo que duas pessoas se amem, que se doam um ao outro. Mas não é uma coisa exclusiva. Deus tem tudo o que Ele quer na Trindade. Deus não precisa de mais nada. Deus tem amor, Ele tem compreensão, Ele tem comunhão, Ele tem interação, Ele tem sacrifício mútuo, Ele tem alegria, Ele tem prazer. Dentro da divindade, Deus tem tudo que Ele precisa. Mas essa unidade na divindade produziu a criação, porque eles juntos resolveram criar o universo, eles juntos resolveram criar toda essa natureza maravilhosa e resolveram criar o homem e a mulher para que eles pudessem se tornar um. Como eles são um, e não é só homem e mulher, é 2 ou 3 na igreja, são alianças como Davi e Jonatas, são pequenos grupos, são todo tipo de unidade, porque essa unidade fundamental, chave de todas as outras na família, é uma semente. Nesse Deus não quer exclusividade que possa se tornar uma coisa estéril. Uma coisa estéril é uma coisa que não produz vida, só fica entre os dois, é um mar morto. Então o que Deus quer é que essa unidade dinâmica, gloriosa, maravilhosa, sem traição, a unidade entre homem e mulher é exclusiva. A aliança do casamento não é para ter traição, mas é uma unidade que gera vida. É uma unidade que gera descendência. Quando os dois estão realmente formando um só, quando esses dois juntos estão também em unidade com Deus, porque lembra, Deus é testemunha, então esse
do homem e mulher só funciona quando tem Deus dentro da aliança. E essa unidade do homem e a mulher, em unidade um com o outro e em unidade com Deus, gera uma descendência santa, gera mais pessoas na imagem e semelhança de Deus. É vida, porque Ele deu o Espírito. Ele deu o Espírito, Ele deu uma porção do Espírito para esses dois se tornarem um e para que eles pudessem se multiplicar e gerar uma descendência que também vai estar em unidade. Porque é isso que Jesus falou em João 17. Se eles forem um, se vocês, meus discípulos, ele falou, ele orou, se eles forem um, o mundo vai crer. E o mundo vai crer, vai fazer o quê? Vai ser multiplicada essa descendência santa e esse mesmo princípio de unidade. É simples e ao mesmo tempo é muito complexo, é muito maravilhoso, é muito misterioso. Então ele fala, porque ele buscava uma descendência piedosa, uma descendência santa. Portanto, e o que ele fala no final do versículo 15? A minha tradução fala assim, cuidai-vos de vós mesmos, mas eles omitiram uma palavra importante aqui. Ele fala assim, portanto, tenham cuidado com o seu espírito. Você recebeu um sopro de Deus. Deus deu um sopro, o sopro dele para nós, para que nós pudéssemos receber esse sopro da vida divina. Mas isso só funciona com unidade. Isso só funciona com entrega. Isso só funciona quando nós nos tornamos um. Mas ele fala, cuidado, não é só cuidado de vocês mesmos, claro que é, mas cuidado com o quê? Com o sopro que Deus deu para vocês. Tomem cuidado com esse sopro, porque esse sopro foi dado por Deus, e se você dividir, se você quebrar a sua aliança, se você romper a aliança que Deus promoveu, que Deus ensinou, você vai afastar o Espírito. Então, tomem cuidado com o Espírito que vocês receberam de Deus e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Então, tomem cuidado, Deus deu o sopro. Volta no início do versículo, ele fez somente um e deu uma porção do Espírito, para que esse Espírito dentro na unidade dos dois, Deus deu para cada um de nós um sopro de vida, nós temos o corpo, nós temos o Espírito, mas tem algo que Deus nos deu, que Deus nos dá quando nós estamos em unidade. Tem algo que nós não temos separadamente. Quando nós nos dividimos, nós estamos afastando o Espírito de Deus. Nós estamos pecando contra o Espírito. Efésios 4 fala que nós temos a unidade do Espírito. E ele fala muito ali, assim, a base da unidade. Efésios 4 é um capítulo muito chave sobre unidade. E Efésios 4 fala que nós temos um Deus, um Pai, um batismo, um Espírito. Mas nós temos um Espírito se nós estamos juntos. Se nós estamos nos separando, se nós estamos quebrando aliança, como eles estavam quebrando aqui, Deus estava fazendo, eu dei uma porção do Espírito para que vocês ficassem unidos. E se vocês não cuidam do seu Espírito, se vocês não cuidam da unidade, então algo vai ter consequências muito sérias. Eu queria só... Bom, primeiro vamos olhar aqui esse diagramazinho que eu fiz aqui nessa folha, para entender, o meu entendimento, assim, até essas primeiras duas linhas, né? É o que está no versículo 15,
mas eu queria mostrar assim, o que eu entendo que é o princípio de Deus nesse processo. Repetindo, Deus está preocupado com a infidelidade coletiva do povo dele, nesse texto e até hoje. E ele começa falando que a raiz dessa infidelidade é a infidelidade no casamento. E não é só, claro que a infidelidade, trair o cônjuge, se separar, divórcio, né? Ele fala no versículo 16, eu detesto o divórcio. Deus odeia a divisão, Deus odeia a quebra de aliança, Deus fica entristecido, é uma violência ao propósito dele, a beleza do plano que Deus gerou. Deus fez algo perfeito, Deus fez um plano maravilhoso para que nós pudéssemos partilhar da unidade da divindade, para que nós pudéssemos entrar. É algo sublime, não é uma coisa assim de ficar aquela ideia de piedade que nunca pode fazer nada no mundo, tem que se negar a qualquer tipo de atividade mais prazerosa. É algo maravilhoso, é algo tremendo que Deus planejou. Mas quando nós quebramos esse princípio fundamental de Deus, tudo é quebrado. Então, aqui nesse trecho, Malaquias está, com a inspiração de Deus, está indo na raiz da questão. Então, olha como Deus fez. Esse aqui é o versículo 15, Malaquias 2,15. Deus fez somente um casal. Ele não começou criando muitos seres humanos, diretamente Deus criando, e Deus não trabalha desse jeito. Ele começa com o princípio de vida, ele começa com comunhão, e isso aqui, então, ele criou que é o casal, através de unidade. Esses dois se tornam um só. Isso está em Gênesis 2, e está também em Mateus 19, quando Jesus fala, quando eles perguntaram como a gente não pode se divorciar, Moisés falou que podia, e Jesus falou assim, não, mas o plano de Deus criou para ser um. É algo assim que até assim parece tão simples, nós temos que ser um. Nós temos canções, Pai, que nós sejamos um. A gente nem imagina, a gente não se aprofunda nisso. A unidade do casal, a unidade de um grupo de irmãos, a unidade de 2 ou 3, a unidade que Deus quer gerar na igreja, não é uma unidade grande para começar, vai ser grande. Mas olha aqui, o que Deus faz? Qual que é o princípio? Deus cria um só por meio da unidade, e Ele dá uma porção do Espírito. Deus dá o Espírito Santo para que essa unidade seja abençoada, seja frutífera. Isso é a dádiva de Deus. Quando nós nos tornamos o Espírito Santo age. Isso é na esfera da família, isso é na esfera da igreja, em pequenos grupos. Isso, assim, sem o princípio de se tornar E eu não sei como deixar isso claro, que só o fato, por exemplo, de uma igreja, nós não temos divisão, está todo mundo ali junto, mas a unidade tem uma profundidade muito maior do que isso. É um começo. Dentro do casamento, você mantém sua fidelidade, seus votos, você está junto, você não briga, você procura cooperar e tal. É um começo, mas ser vai muito além disso. O que Jesus quis dizer quando eu e o Pai somos um? Não é nós dois resolvemos viver de comum acordo e estamos mais ou menos, a gente se concorda, mas cada um tem sua vida, tem seus pensamentos. Não, ser e não é uma imposição, não é se tornar uniforme. Não é por autoridade, por imposição, por todo mundo seguir o líder.
Então, Deus dá o Espírito Santo, através do Espírito Santo vem uma descendência santa. Isso dentro da família, isso também espiritualmente falando na igreja, em todos os âmbitos. Se é um grupo de oração, se é um grupo que vai trabalhar com evangelismo, se é um grupo que tem um determinado ministério, se é um grupo que vai fazer assistência social, a ideia é nós temos que nos tornar um, porque é isso que vai gerar vida. Não tem outra coisa que gera vida a não ser a unidade. E por meio dessa descendência santa, nós vamos ter um povo santo, porque uma descendência santa vai se multiplicando, e isso não está no versículo 15, mas isso aqui é o que eu quero mostrar, que Deus está, que aqui, qual que é o ponto inicial desse diálogo? Versículo 10. O mesmo Deus nos criou e nós não estamos sendo leais uns com os outros. Então ele volta para a questão da família, é a família que vai consertar essa questão e é a família nessa unidade que gera uma descendência santa que vai gerar um povo em aliança com ele, que é o reino de Deus, ok? Então é simples, mas é a coisa mais difícil. Porque nossa natureza, o que é ser um? De vez em quando eu tenho falado assim, o que é uma relação de Deus para com o casal, né, para conosco como igreja? O que é a relação que gera aliança? A palavra hesed. A palavra hesed é a palavra que é amor de aliança. O que hesed? Hesed muitas vezes na Bíblia é uma palavra hebraica, muitas vezes é traduzido na Bíblia como benignidade, como bondade, como misericórdia, e envolve isso, mas é muito mais do que isso. Porque você pode ter bondade ou misericórdia para alguém e não gerar relacionamento nenhum com aquela pessoa. Então, quando a Bíblia fala sobre hesed, ele está falando sobre algo assim, é Deus que estabelece, Deus dá o exemplo. Hesed é você se doar, é o contrário do egoísmo. É o contrário de uma aliança de casamento em que cada um quer ser feliz e quer que o outro proporcione felicidade. O grande problema, assim, em simplicidade, o grande problema dos casais e de qualquer relacionamento é o que você vai me dar? O que eu posso, qual proveito que eu posso tirar? Você vai me dar proteção, você vai me dar cuidado, você vai fazer comida, você vai demonstrar amor, você vai trabalhar e providenciar recursos. O que você vai fazer para me fazer feliz? E nós tratamos Deus assim. Deus, o que o Senhor vai me dar? O que o Senhor vai me proporcionar para que eu seja feliz? Mas a unidade é o que eu posso fazer para fazer a outra pessoa feliz. E a outra pessoa, igualmente, o que ela pode fazer para me fazer feliz. Não é uma troca de barganha, de negócio, mas é uma coisa que flui. Você não fez sua parte. Eu fiz minha parte, você não fez. Cobrança. Não. Hesed é algo que vai derramando, que vai proporcionando, que vai se doando. Essa é a relação da divindade. O pai vai se desdobrando. O que eu posso dar para o filho? O que eu posso dar a ele? Tudo que eu tenho é dele. E o filho, o que eu posso fazer para agradar ao pai? Então é uma relação mútua de doação. E eu queria mostrar aqui duas palavras que a natureza nos dá, dois processos que acontecem na natureza que ilustram esses dois tipos assim de poder, de unidade, ou o contrário da unidade, que é a energia, a maior fonte de energia no mundo físico
é a energia nuclear. É a maior fonte. Assim, qualquer outro tipo, a energia que vem dos rios, a energia que vem do sol, do vento, qualquer fonte de energia, de queimar carvão, qualquer fonte de energia é muito, muito inferior às duas fontes de energia, por isso que muitos países estão desenvolvendo usinas nucleares, porque é uma energia que tem muito mais retorno do que qualquer uma dessas outras fontes que eu estou falando. Mas a energia nuclear tem dois tipos. Um se chama fissão. Fissão é divisão. Todas as usinas nucleares que nós conhecemos, tanto para fins pacíficos como para fins de armas nucleares, todas as usinas nucleares usam fissão. Todas. Porque descobriram, é um processo que existe na natureza, são chamadas substâncias radioativas. Isso já existe na natureza. Há vários elementos, né, radioativos, rádio, urânio e tal, eles vão se desintegrando. Aquele núcleo do átomo, que é denso, ele vai se desintegrando. E quando há uma divisão do núcleo, que acontece espontaneamente em algumas substâncias, mas que o homem descobriu como usar esse processo e como provocar esse processo. Então, eles usam um processo que divide o núcleo do átomo. E quando divide o núcleo do átomo, libera uma energia desproporcional. Por isso que é a bomba atômica, ou uma usina nuclear que gera muita energia. Qual que é o problema? Muita energia, mas a energia é radioativa. É uma energia que tem o potencial de destruir, de matar, não só nas bombas, mas dentro das usinas, como nós sabemos, tem que tomar o maior cuidado. A radioatividade, ela gera uma energia, mas é uma energia nociva, é uma energia contaminada, é uma energia que não é limpa. Mas existe um outro processo que o homem ainda não descobriu como utilizar. Já fizeram experiências, está em estudos e tal, mas precisa de temperaturas muito altas. É a reação nuclear que acontece no Sol e nas estrelas, que chama fusão. Qual que é a diferença entre fissão e fusão? Fissão é divisão, é dividir o átomo. Você divide aquelas partículas do átomo que tem uma força de gravidade, uma força de atração muito forte. Então, quando você consegue separar, aquela energia que segurava, ela é liberada. Então, é uma energia muito grande, mas é radioativa. Na fusão, você pega dois, e esses aqui geralmente são átomos assim, com núcleos pesados, assim. Aqui no Sol, a fusão acontece fundindo, unindo. Dois se tornam um. É uma ilustração de dois que se tornam um. E essa união dos dois libera proporcionalmente muito mais energia, é muito mais eficiente do que a fissão. Fissão já libera muita energia, mas a fusão libera muito mais. E a grande vantagem é que é uma energia limpa. É a energia do Sol que mantém toda a energia funcionando aqui na vida aqui na Terra. É um processo que nós podemos dizer assim, é mais difícil, tem que ter uma temperatura mais alta, tem que ter a presença do Espírito Santo, é algo que gera uma vida, uma energia maravilhosa, mas não é fácil a gente produzir isso. Isso é um processo divino. E lembram que, pense numa situação, se você tem uma igreja muito grande, poucas pessoas vão
geralmente, né, tem exceções, mas geralmente numa igreja grande, às vezes até numa igreja pequena, ou numa sociedade, poucas pessoas são liberadas para agir. É muito pequeno o número de pessoas que conseguem ter uma função ativa numa congregação grande. Mas quando acontece, que acontece direto, né, toda a nossa história é manchada por divisões na igreja, quando acontece uma divisão por fissão, libera energia. Porque onde antes era uma igreja com 500 pessoas, agora tem 2 igrejas com 200, 300 pessoas e mais gente, isso libera energia. E as pessoas, quando tem uma briga, as pessoas se mobilizam mais e tomam lado. Tem uma energia radioativa que atua quando tem divisão. Mas quando tem unidade, mas não é unidade por uniformidade, não é unidade por formar um monte de gente, tudo assim, seguindo o mesmo líder, mas é uma unidade nesse nível de família, de 2 ou 3, de comunhão. Isso libera o poder de Deus, mas nós não conhecemos ainda o poder que pode ser liberado quando a igreja realmente se unir diante de Deus. Então, esse texto de Malaquias, para mim, isso é muito profundo e muito, muito poderoso pensar. Deus está falando, olha, o problema da aliança, o problema da infidelidade é que isso começa dentro das famílias. E não é só falar, como a gente já ouviu muito, família forte, igreja forte, isso é verdade. Mas o que eu quero dizer, assim, nós precisamos entender um pouco mais sobre o que é esses 2 se tornarem um. É o casamento, é a aliança do casamento, mas a aliança do casamento é um modelo para muitas outras, tem muitas outras alianças que devem acontecer no nível de amizade, de orar juntos, de se tornar um juntos. Esse nível de unidade é algo que precisa ser muito mais, precisa acontecer muito mais. Nós precisamos descobrir na família o que é unidade, mas isso tem que expandir e se tornar uma realidade na nossa vida da igreja. Só para terminar o versículo 16, Deus fala, eu detesto o divórcio. Então, o que é divórcio? O divórcio é quebrar a aliança, é quebrar a unidade, é quebrar aquilo que foi feito com Deus como testemunha. Então, eu detesto o divórcio, diz o Senhor Deus de Israel, aquele que cobre de violência as suas vestes. Esse aqui também, talvez não fique muito claro, assim, o que ele quer dizer que cobre de violência as suas vestes. Quando você quebra uma aliança, a divisão é algo que violenta aquilo que Deus criou, aquilo que Deus planejou. Quando você quebra a aliança da família, a aliança do casamento, a aliança de fidelidade dentro de uma igreja, como que as pessoas se separam, criam litígios, brigas, e depois começam em outro lugar servindo a Deus. A gente sabe de casos assim que as pessoas se separam, quebram uma aliança de casamento e não é por nenhuma das razões justificáveis e de repente está em outro lugar e achando que Deus está abençoando e Deus está fazendo, eu não vou abençoar aquilo que demonstra infidelidade às alianças mais fundamentais. Então, tem muitas alianças, muitas aplicações disso, não só na família, mas a mais importante de todos é a família. E por isso que ele fala assim, aquele que cobre de violência as suas vestes, porque é uma violência contra os filhos, é uma violência um com o outro, é uma violência a Deus, é uma violência à sociedade, e é uma coisa assim, como essas coisas se tornaram banais. O divórcio se tornou banal, a divisão na igreja se tornou banal. A infidelidade, às vezes até um trato que você faz com alguém,
Se tornou banal. Eu falei isso, mas não foi possível cumprir, então deixa para lá. Assim, a gente se tornou, nós nos tornamos um povo que não respeita a aliança, que não mantém aliança e que não mantém hesed para gerar aliança. Pessoas que, mesmo mantendo aliança, ou na igreja, ou na família, nós não estamos nos aprofundando, nós não estamos descobrindo o que Deus realmente quer por meio da unidade. E aí ele fala de novo, no final do versículo 6, para cuidar do sopro de vida. Se a sua tradução, a minha não tem aqui. Portanto, cuidar de vós mesmos. Mas a palavra é: tome cuidado com o sopro de vida, com o espírito que Deus deu a vocês. Tome cuidado, porque esse espírito foi dado, como fala em Efésios 4, como o vínculo da paz, da unidade. Tome cuidado com o sopro na sua vida, na sua igreja, na sua família. Tome cuidado com essa porção do espírito que Deus nos deu para que a aliança funcione, para que a aliança gere vida. Tome cuidado e não sejam infiéis às alianças que Deus colocou na nossa vida e que Ele é testemunha. Senhor, nós queremos realmente entender a profundidade com que nós temos nos apartado e com que nós temos deixado aquilo que o Senhor realmente deseja fazer. Nós pedimos, Senhor, que nós tenhamos mais entendimento, o Espírito que o Senhor nos deu e o Espírito que o Senhor quer liberar na nossa vida, quando há fusão, quando há unidade, quando há entrega. Para ter fusão, cada átomo pequeno, ele deixa de ser aquele átomo, ele se torna um com o outro. Os dois átomos de hidrogênio se tornam um átomo de hélio na fusão do Sol. Então, que nós possamos nos tornar realmente algo mudando na nossa vida, para que o Senhor possa liberar o teu Espírito e o teu poder para trazer o teu reino. Isso é o que nós pedimos, em nome de Jesus.